Enoque viveu numa época em que a humanidade estava à beira da morte e ele foi arrebatado para o céu. Conhecido como o homem que não experimentou a morte, sua história bíblica atravessa gerações e inspira até os dias atuais. No início, o mundo era um jovem planeta, sob o domínio dos primeiros grupos humanos que estavam mais próximos de Deus do que qualquer outro povo que viria depois. Porém, com o passar do tempo, a humanidade se afastou, dia após dia, da essência daqueles que Deus havia criado. Os descendentes de Adão e Eva se espalharam por toda a terra, multiplicando-se e construindo suas vidas, mas a corrupção e a violência começaram a se espalhar. Eram tempos difíceis, marcados pelo crescimento da escuridão. Foi nesse período, marcado pela mistura da glória da criação e o abandono do homem, que Enoque apareceu no mundo. Descendente de Sete, o terceiro filho de Adão, Enoque carregava em suas veias o mesmo sangue dos que haviam sido expulsos do jardim do Éden. Diferente daqueles ao seu redor, ele não era apenas um homem comum. Sua existência era um sinal de uma vida transformada por Deus. Desde jovem, os olhos de Enoque brilhavam com uma luz especial, como se buscassem respostas para perguntas que ninguém mais ousava fazer. Com o passar dos anos, a fama de Enoque cresceu. Era como se ele possuísse algo que os outros já haviam perdido, uma busca por proteção que permanecia viva em seu coração e em sua linhagem. Essa determinação e secura interior indicavam que uma grande missão ainda o aguardava. À medida que o mundo avançava em sua jornada sombria, Enoque caminhava em direção a um destino distante, guiado por algo que ele ainda não podia explicar completamente. Ele foi chamado para algo extraordinário. Com o tempo, Enoque começou a se revelar mais entre as pessoas de sua época. Embora fosse um homem comum, com seus próprios desafios e dúvidas, havia nele um olhar atento e um jeito calmo que despertava a curiosidade daqueles ao seu redor. Enquanto muitos tentavam contar suas histórias com as voltas da vida cotidiana, Enoque parecia viver em outra dimensão, uma verdade profunda que poucos conseguiam enxergar. Ele via o mundo de um modo diferente, como se pudesse perceber rapidamente o que os outros não conseguiam. Para ele, as maravilhas da natureza e os mistérios do céu não eram apenas visões passageiras, mas sinais de um plano maior. Tudo ao seu redor parecia falar de Deus. Enoque era um homem comum, mas carregava dentro de si uma chama pura e desconhecida, que ardia como um fogo interior. Ele sabia, no fundo, que o mundo era um propósito além do que seus olhos podiam ver, e que havia um Criador por trás de tudo esperando para ser revelado. Nas noites estreladas ou nas sombras das árvores, Enoque refletia, buscando respostas. Sentia que estava sendo chamado para uma comunhão que ninguém ao seu redor compreendia. Para os outros, ele parecia estranho, talvez até distante. Eles não sabiam que cada parte de sua vida estava entrelaçada com algo que começava a preencher sua alma e mudar seu espírito. Era um chamado sutil e forte, que aos poucos tornava impossível ignorar. Numa dessas noites tranquilas, algo diferente aconteceu. Perdido em seus pensamentos e sentimentos, Enoque sentiu uma presença tão intensa que parecia que o ar ao seu redor vibrava. Era uma voz, não audível, mas clara em seu coração, como um sussurro que ecoava dentro dele. Era um chamado. Algo puxava, oferecendo-lhe a certeza de que Deus o buscava e desejava que estivesse mais perto dele. Nunca antes Enoque havia sentido algo assim. Sentia que seu corpo inteiro havia sido criado para um propósito, uma missão que ainda não compreendia por completo. A partir daquele momento, sua vida tomou um rumo novo. Ele entendeu que não poderia mais viver da mesma maneira, preso às coisas passageiras do mundo. O chamado, doce e firme, o convidava a um caminho mais elevado, uma jornada de redenção. Não foi fácil, pois sabia que esse caminho o afastaria da vida comum dos outros. Mas Enoque estava decidido. Aquela era uma viagem maior do que ele, maior do que tudo que conhecia. Assim, ele começou a trilhar esse caminho, buscando viver diariamente na verdade de Deus. A cada passo, sentia que se aproximava da revelação desse chamado.
As pessoas ao seu redor talvez não entendessem, mas ele sabia que estava exatamente onde deveria estar. Esse sentimento era algo belo e próximo, uma chama sempre presente em seu interior. Enoque seguiu adiante, atento e alegre, sem saber que esse caminho levaria a experiências e revelações que ninguém jamais teria visto. A partir daí, Enoque viveu como um homem diferente. Sua caminhada com Deus não era apenas um pedido de fé ou palavras, mas um relacionamento que guiava cada escolha e cada momento. Enquanto os jovens ao seu redor buscavam prazeres e distrações, Enoque seguia seu próprio caminho, invisível aos olhos dos outros. Caminhar com Deus era sua maior verdade. Essa era a maior realidade. A vida que os outros desprezavam na terra, ele a encontrava em comunhão com o Criador. Não foi uma jornada fácil, mas Enoque não tinha dúvidas. Houve dias em que sua fé foi testada pelas dificuldades da vida cotidiana, mas nada fez sua crença fraquejar. Ele sabia que aquele caminho levaria às alturas. Entre a fé e os desafios diários, Enoque tornou-se um exemplo vivo de coragem e amor por Deus. Sabia que sua jornada era única e a certeza o preenchia. Naqueles tempos de violência e conflito, Enoque era como um oásis. Onde quer que fosse, sua presença era um sinal, como um farol rompendo as sombras. As pessoas olhavam para ele, algumas com admiração, outras com dúvida, mas ninguém podia negar sua existência. Enoque não buscava aceitação nem elogios. Queria apenas viver plenamente em sintonia com Deus. A cada dia, essa comunhão se tornava mais forte, como se seus passos levassem para fora do que era conhecido. Mal compreendia o que estava acontecendo, mas sua vida caminhava para uma transformação além do comum, algo que ninguém ao seu redor entendia. Ele avançava para o desconhecido, guiado por uma força maior, esperando o momento certo para revelar o mistério. Com o tempo, o vínculo de Enoque com Deus se fortaleceu. Era como se ele navegasse por um mar de luz e calor, falando com Deus não apenas com palavras, mas com o coração. Sentia a presença do Criador em tudo ao seu redor, nas pequenas coisas da vida, no brilho das estrelas e na escuridão do céu. O mundo não era mais apenas um lugar físico para Enoque, era uma sombra de um plano divino. Com essa revelação, Enoque começou a enxergar além do que os olhos humanos podiam perceber. Seu coração ardia com uma luz que não vinha deste mundo, como se Deus revelasse segredos profundos sobre o bem e o mal, a criação e os mistérios celestes. Apesar disso, Enoque permaneceu humilde, vivendo com simplicidade, diferente da grandiosidade das visões que recebia. Não usava seu conhecimento para se exaltar, mas para fortalecer sua devoção e obediência. As pessoas ao seu redor percebiam que ele era diferente, mas não compreendiam o que o tornava especial. Enoque não se importava com as opiniões alheias, seguia fielmente o chamado que sentia. Enquanto o mundo caminhava para a desordem, ele vivia em harmonia verdadeira, guiado pela mão poderosa de Deus. Era como se sua alma estivesse sintonizada numa frequência que só ele podia ouvir, uma melodia divina que o transformava. Enoque sabia que sua vida tinha um propósito especial, mesmo sem entender completamente o que o futuro reservava. A cada dia, ele se entregava mais, e a presença de Deus era tão forte que parecia quase palpável. Esse vínculo sagrado conduzia por um caminho que ele não podia imaginar, mas que aguardava ser revelado aos poucos. Com o passar do tempo, a vida de Enoque tornou-se mais do que um mistério. Ele era um testemunho vivo da existência de Deus entre os homens. Não precisava dizer muito, pois seu modo de viver era como um livro aberto, falando sobre a bondade e a misericórdia divina. As pessoas ao seu redor sentiam algo diferente na presença dele, algo que as mantinha alerta e as fazia refletir sobre a vida e seu verdadeiro significado. Havia uma paz muito próxima de Enoque, como se o céu estivesse sempre ao seu lado. Alguns o viam como uma inspiração, um exemplo de que era possível viver plenamente num mundo cheio de corrupção. Outros, porém, olhavam com ceticismo, talvez até com um pouco de inveja. Como podia alguém viver tão pacificamente enquanto o mundo parecia desmoronar?
Enoque, contudo, não se deixava abalar pelas reações alheias. Seu único pensamento era estar cada vez mais próximo de Deus. Ele não compreendia totalmente, mas sabia que sua vida era um farol para aqueles que ainda buscavam o caminho certo, uma luz no meio da escuridão. Mesmo aqueles que não entendiam sua fé eram tocados de alguma forma. Era como se Enoque revelasse uma verdade que ninguém podia negar. Ele não se isolava, mas também não se misturava como os outros. Sua fé inesperada fazia dele uma ponte entre o humano e o divino. E a cada dia, esse vínculo crescia, iluminando tudo ao redor com uma força que não podia ser ignorada. O tempo passava e Enoque continuava firme em sua caminhada com Deus, convicto e cheio de fé. Sabia que havia um propósito maior em tudo aquilo, um objetivo que transcendia sua própria compreensão. Ele esperava, sentindo que algo maravilhoso estava para acontecer, um testemunho que só Deus poderia revelar. Seguiu sua jornada, com os olhos voltados para a eternidade, sem temer que sua vida fosse apenas o começo de uma nova etapa. Num momento de profunda reflexão, Enoque sentiu em seu coração algo diferente, uma visão clara do que estava por vir. Era como se Deus lhe mostrasse imagens de um futuro distante, cheio de sinais e alertas. Como se o próprio Criador tivesse revelado o caminho, Enoque percebeu que a humanidade estava entrando numa fase decisiva. Ele viu uma justiça divina sendo manifestada na terra. Essas visões não eram fáceis de suportar, pois traziam um peso que Enoque nunca havia carregado. Ele viu pessoas cada vez mais entregues ao mal, tomando posse dos corações e espalhando injustiça como uma sombra. No meio dessas revelações, Deus mostrou a Enoque que o mal jamais seria esquecido. Haveria um dia em que o Criador julgaria a terra, trazendo justiça e paz. Enoque sentiu que precisava falar sobre isso, alertar aqueles ao seu redor, mesmo que muitos zombassem ou o rejeitassem. Movido pela verdade das visões, ele começou a compartilhar o que sabia. Suas palavras eram fortes, cheias de autoridade, como uma coroa no céu claro. Falava sobre o julgamento que estava por vir e a necessidade de retornar a Deus antes que fosse tarde demais. Embora alguns o rejeitassem, outros ouviam com o coração tocado, percebendo que aquelas palavras traziam algo verdadeiro e profundo. Enoque sabia que não era um líder para todos, mas plantava uma semente, uma lembrança da presença e ação de Deus. Enquanto compartilhava essas verdades, continuava sua caminhada com Deus, consciente de que suas visões não eram apenas para os outros, mas também para ele mesmo. O caminho que seguiu levava cada vez mais perto do Criador, e a cada revelação sentia que uma nova etapa de sua jornada estava prestes a se abrir. Durante essa caminhada, Enoque também experimentou a paternidade. Quando seu filho Matusalém nasceu, seu coração se encheu de alegria e uma nova fé. Olhava para o menino com esperança, sentindo que ele teria um papel importante no futuro, além de seus próprios dias. Com o tempo, Matusalém tornou-se uma das figuras mais longevas da história, carregando a herança de uma linhagem marcada pelo desejo de seguir a vontade de Deus. Enoque, em sua profunda visão, refletia sobre o crescimento do filho, percebendo nele sinais de temor e justiça já presentes na família. Mas sabia que sua missão não terminava ali. Sentia que sua linhagem estava destinada a algo grande, ao mesmo tempo assustador. Imaginava que o mundo estava se aproximando de um ponto crítico, um momento em que a justiça divina seria manifestada. Essa certeza não era apenas um sentimento vago, mas uma compreensão profunda, como se pudesse ver as gerações futuras em seu espírito, incluindo aquela que seria testada como uma fonte de vida. Anos se passaram, e Matusalém cresceu sob a orientação de Enoque, fazendo parte de uma linhagem que seria fundamental para o futuro da humanidade. Enoque viveu até a geração de seu bisneto Lameque e depois Noé. Havia algo especial em Noé, uma visão em seu olhar que fazia Enoque pensar que ele também fora chamado para um propósito maior. Embora não soubesse exatamente o que aconteceria no futuro reservado a Noé, sentia em seu coração que o menino teria um papel crucial nos planos de Deus. Assim,
O tempo passou e Enoque continuou firme em sua família, sendo um exemplo vivo de fé e comunhão com Deus. Diariamente, ao lado de Matusalém e seus descendentes, tinha consciência de fazer parte de algo muito maior. Via em seus olhos a esperança das crianças e dos jovens, sentindo que o Criador preparava o caminho para eles, enquanto seu próprio espírito aguardava com paciência os próximos passos. Com o passar dos anos, a proximidade de Enoque com Deus tornou-se ainda mais evidente, marcando sua vida com uma luz que ninguém poderia apagar. Com o passar dos anos, Enoque tornou-se cada vez mais íntimo de Deus. Sua vida era marcada por uma comunhão tão profunda que, certo dia, ele simplesmente não foi mais encontrado entre os homens. Deus o tomou para si, levando-o para o céu sem que experimentasse a morte, como um sinal eterno de esperança e recompensa para todos os que buscam viver em justiça e fidelidade. Assim, Enoque deixou um legado de fé, coragem e obediência. Sua história ecoa como um convite para que cada geração busque presença divina, confie nos propósitos do Criador e viva de modo a iluminar o mundo, mesmo em tempos de trevas. Gostou da história? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima!